Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, continuando o nosso quadro analisando investimentos dos inscritos do canal. No vídeo de hoje vamos analisar os investimentos do Marcelo Gonçalves. Atualmente ele tem um pouco mais de R$ 62 mil investidos em fundos imobiliários e ações. E o objetivo do Marcelo, assim como a maioria de vocês, é viver através da renda passiva dos rendimentos que receber dos seus investimentos, seja eles ações ou fundos imobiliários. Então vamos analisar aqui quais os ativos que atualmente o Marcelo ele tem patrimônio investido, se são ativos realmente bons, se tem algum que ele tem que tomar cuidado, se ele tem que fazer alguma melhoria nos seus investimentos. Lembrando que o objetivo do vídeo é trazer aí uma segunda visão sobre seus investimentos, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Como eu já mencionei, o valor que o Marcelo investiu até no momento foi um pouco superior a R$ 62 mil, porém, seu patrimônio atual, o que ele tem lá de saldo na sua corretora, é um pouco mais de R$ 56 mil, já que seu patrimônio aqui está com uma desvalorização de 9,45%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar quais tipos de ativos atualmente ele investe. Então, a maioria do seu patrimônio, praticamente 83%, o que corresponde a aproximadamente R$ 47 mil, está investido em fundos imobiliários. Já o restante, que corresponde a quase 17% e num valor aproximado investido aí de R$ 9 mil, está investindo em ações. Então essas são as duas maneiras principais que atualmente o Marcelo ele investe. E aqui a gente pode ver como o seu patrimônio veio crescendo no decorrer do tempo. Então, todo mês ele fez aqui novos aportes, novos investimentos, aumentando cada vez mais o seu patrimônio. Deixa eu pegar aqui desde o início. Ele começou lá no mês 11 de 2022, então já faz aí um pouco mais de 2 anos que ele está investindo. E naquela época ele começou aí com um pouco mais de R$ 700. Então, houve aqui uma evolução realmente muito significativa em questão aí de 2 anos aproximadamente. Vamos analisar agora, pessoal, qual é o valor que o Marcelo ele está recebendo aqui de proventos, tanto das suas ações como também dos seus fundos imobiliários. Então, o seu último recebimento em valor foi aqui correspondente ao mês de dezembro de 2024, que ele recebeu o valor de R$ 549 mil. Então, esse foi aí o seu último pagamento. E podemos notar também que lá no início, quando ele começou, no mês de novembro, ele havia recebido aqui 80 centavos e de lá para cá ele veio aumentando cada vez mais o valor recebido. No acumulado desse último ano de 2024, ele recebeu aqui um pouco mais de R$ 4 mil, o que equivaleu a aproximadamente R$ 337 mensais. E no acumulado geral, desde que ele começou a investir, ele já recebeu praticamente aqui R$ 6.400 somente de rendimentos, de dividendos que ele recebeu das suas ações, das empresas que ele investe e também dos fundos imobiliários. Voltando aqui, pessoal, vamos conferir agora quais os ativos que o Marcelo ele tem. Então, com respeito às suas ações, no momento ele tem aqui 11 ações, que corresponde a aproximadamente aqui 16% do seu patrimônio atual. E também podemos notar que está negativo, mais de 13%. Então, analisando aqui as empresas que atualmente o Marcelo tem, já que o foco dele é ter uma renda passiva mensal e viver através desses rendimentos, algumas empresas aqui não são historicamente boas pagadoras de rendimentos. Tem algumas que praticamente nem pagam rendimentos, como a Positivo, que atualmente é a que ele tem maior exposição, 400 cotas, é mais uma empresa de crescimento do que de rendimentos. Se descermos aqui também podemos ver a B3, que ele investe também, só que tem um valor muito pequeno investido. Tem a Cosan, que ele também investe, porém um valor também muito pequeno. Então tem algumas empresas aqui que não faz muito sentido ele estar investindo no momento, já que seu objetivo é ter uma renda passiva, né? Viver através disso. Aqui nas ações que ele tem, nas empresas que atualmente ele investe, tem algumas sim que são boas pagadoras de rendimentos, como o Banco do Brasil, que atualmente ele tem 22 cotas, o Banco ABC, que eu acho uma boa empresa. Ele tem atualmente 38 ações. Tem a Taesa, que ele tem aqui 70 ações. Tem a Copasa também, que ele tem 10 ações. Então essas daqui, pelo menos na minha visão, são as que historicamente têm trago aí valorização na sua cotação juntamente com bons rendimentos. Então, se o objetivo da pessoa é ter uma renda passiva, não tem necessidade da pessoa ela investir em várias ações, em várias empresas. Compensa mais ela focar em apenas algumas, no caso 4, 5, 6 ou até umas 8 empresas que são historicamente boas pagadoras de rendimentos, focar nelas para que assim você todo mês esteja recebendo ali rendimentos dessas empresas. Tem algumas empresas aí que pagam 2, 4, 5, até 8 vezes ao ano,
como é aqui o caso do Banco do Brasil, que nesse último ano de 2024 ele pagou, foi 8 ou foi 9 vezes no decorrer do ano. A Taesa também paga várias vezes no decorrer do ano, então é melhor focar nessas empresas que são boas pagadoras de rendimentos, em vez de ficar aqui espalhando seus investimentos e também com valores pequenos investidos em cada um. Então isso daqui, pelo menos na minha visão, não é diversificação, e sim pulverização. Então é melhor concentrar os investimentos em aquelas empresas realmente boas. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver agora os fundos imobiliários que o Marcelo ele investe. Então ele tem aqui 20 ativos, o que corresponde a quase 83% do seu patrimônio atual, e também está com uma desvalorização de aproximadamente 9%. Então aqui a gente pode ver que as maiores posições atualmente dele é no RZTR11, que ele tem aqui 50 cotas, no Game 11, que ele tem aqui 498 cotas, que é um ativo que eu não investiria. Tem também o BTLG11, que ele tem 40 cotas, o GARI11, ele tem 402 cotas, e tem o FGAA11, que ele tem 409 cotas. Então esses daqui são seus 5 principais fundos imobiliários e fiagros que atualmente ele tem. Pelo menos aqui, nessas maiores posições, eu acho sim bons ativos o RZTR11, o BTLG11 e o GARI11. O FGAA11 ele também é um ativo bom, porém ele é um fiagro, e pelo menos eu não teria uma exposição elevada assim a fiagros, especialmente num momento desafiador. Aqui também podemos notar que ele investe no LVBI11, que é um fundo de logística, no FATN11, que é um fundo de lajes, no HSML11, que é um fundo de shopping. Se descermos aqui, podemos ver que ele tem o PATL11, que é um fundo de logística, o XPML11, fundo de shopping, o BBGO11, que é outro fiagro, o PETIF11, que é um FIINFRA, o GGRC11, o VILG11, o ALZR11, o RZAG11, que é outro fiagro, o MXRF11, o XPLG11, o TEPP11 e o HGCR11. Então podemos notar que ele tem sim bons ativos, mas também notamos que ele tem ativos aí que não são tão bons assim, que são mais arriscados, né? Pelo menos aqui podemos notar que ele tem 3 fiagros. Como eu mencionei, acho uma exposição muito elevada a fiagros. Seria mais interessante ter apenas um, que eu acho que seria melhor ter exposição apenas aqui no FGAA11, porém mesmo assim ter uma exposição menor do que o valor que ele tem atualmente. E tem outros ativos aqui que, pelo menos na minha opinião, são bons sim. Eu não investiria aqui no Game 11, já que eu não acho um bom fundo imobiliário de papel. Tem algumas estratégias ali muito sem sentido, tem hora que eu nem consigo entender muito bem. Estratégia alfa e estratégia beta, um negócio meio estranho. Então eu não investiria nesse ativo. Tem outro fundo aqui que eu não investiria, que é o PATL11, é um ativo logístico que tem poucos imóveis e também não são imóveis tão bons assim, então eu não investiria. E também não investiria no VILG11, não porque o fundo em si ele é ruim, mas a questão principal é a sua gestora, que é feita pela Vinci, que não é uma boa gestora de fundos imobiliários, que já fez aí cagadas em outros fundos que são geridos por ela. A confiança fica abalada, então muitas vezes você deixa de investir em um fundo imobiliário devido à sua gestora. Então esses são alguns fundos aí que eu não investiria, porém, de um modo geral, tem ativos bons. Como a gente viu aqui, ele tem exposição do HGCR11, que é um dos melhores fundos de papel que atualmente existe. Tem também o TEPP11, que eu acho um bom fundo imobiliário de lajes. Tem o XPLG11, que é um dos 3 maiores fundos imobiliários de logística. Tem também o MXRF11, que é um bom fundo imobiliário de papel. O ALZR11, que também é um bom fundo imobiliário de tijolo. Tem aqui o GGRC11, que é um ativo bom, que eu também acho. O XPML11, um bom fundo de shopping. O HSML11, outro bom fundo de shopping. O FATN11, também um bom fundo imobiliário de lajes. O LVBI11, um bom fundo imobiliário de logística. E aqui na ponta ele tem o GARI11, o BTLG11, que é um dos melhores fundos imobiliários de logística, e também o RCTR11. Então ele tem, na sua grande maioria, bons ativos, porém tem alguns ali que eu mencionei, uns 3, 4 mais ou menos, que são fundos imobiliários que eu não investiria de maneira alguma. Não estou dizendo que o Marcelo tenha que vender esses ativos e tenha que comprar outros, não é isso. Cada um tem sua maneira de investir, cada um tem sua estratégia que atualmente usa. Eu só estou mencionando que nesses ativos eu pelo menos não investiria no meu portfólio atual. Então pessoal, esses são os investimentos aqui do Marcelo. Como eu mencionei no início, o foco dele é viver através da renda passiva que ele receber dos seus ativos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários, já que ele tem uma exposição maior desses ativos. Tem algumas melhorias que ele pode fazer, como eu mencionei aqui,
e mencionei por qual motivo não investiria nesses ativos. Também diminuiria minha exposição em fiagros, já que atualmente ele tem 3, basta apenas um bom fiagro no seu portfólio. E também com respeito às ações, eu achei que está aqui meio que pulverizado e não diversificado. É melhor você focar em 4, 5, 6 empresas que são historicamente boas pagadoras de rendimentos, do que você querer ter várias empresas, várias ações e no final isso acabar lhe atrasando e lhe trazendo prejuízo em vez de lhe trazer lucro. Então são alguns pontos aí que o Marcelo ele pode reconsiderar para que ele possa fazer aí algumas melhorias nos seus investimentos, beleza? Mas deixa aí nos comentários o que é que você achou do portfólio atual do Marcelo, entre as ações e também os fundos imobiliários. Você também faria alguma modificação? E qual modificação você faria? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.